Querido e santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela mensagem, pelo horizonte que temos na frente, quer seja porque temos saúde, quer seja porque temos planos de vida, de crescimento, mas eu estou aqui, Senhor, para pedir que não só esse horizonte seja motivo de agradecimento por todas as coisas que nós queremos fazer, mas que também seja um momento para refletir em que parte nós queremos jogar, que papel queremos ter nesse processo, as coisas que virão para o futuro. Sabemos que o Senhor quer estar com a gente, quer que a gente prospere, cresça em cada um dos nossos projetos, ideias, de forma pessoal, espiritual, sentimental, emocional, Senhor. Nós queremos em todos os aspectos crescer, mas queremos que seja para a tua honra e tua glória. Abençoe esse nosso sábado, esse tempo de meditação nas tuas obras e esses estudos de forma especial. Pedimos a direção do teu Santo Espírito. Só o teu Espírito nos pode ajudar. Pedimos também a ajuda dos teus anjos que estão sempre em volta de nós. Que nossas mentes possam ser guiadas a aquilo que é verdadeiro, segundo a luz que o Senhor nesse tempo está cada dia mais mostrando e cada vez brilhando com mais força. Essas coisas eu peço, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vocês sabem, gosto muito da participação, de ouvir suas vozes. Como nem sempre acontece, eu vou fazer algumas perguntas. Em sua maioria, eu gostaria, já alguns de vocês se olharam o título do nosso estudo hoje, eu gostaria, né, que especialmente algumas mulheres, mais mulheres do que homens, deem a sua opinião. Daí eu vou começar só pela minha e permito vocês falarem. E não uma opinião, é uma reflexão. E a reflexão seria a seguinte: na verdade, eu vou compartilhar a tela e a gente vai ler juntos a passagem, assim. Mas qualquer pessoa, cada quem pode abrir, né, se quiser, nas suas Bíblias, 1 de Coríntios 14, a partir do verso 34. Eu vou pedir para Alda, seja que ela tem. Alda, se tu tens a Bíblia, ou pode ler daí, pode ler, por favor, o verso 34. As mulheres Vamos. estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Perfeito. Muito obrigado. Já vamos discutir esse verso, que dá medo só de ler, né? Gisele, você poderia ler o 35, se der para tu ler aí, né? Eu te dou um tempinho para ver se tu tá. Você pode ligar o microfone? Pode. Obrigado. Posso sim. Se, Obrigado. porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Perfeito. Olha, o que eu quero dizer sobre esses versos, antes de começarmos o estudo, é o seguinte, tipo, quando eu comecei, eu não sou adventista desde que nasci, nem a minha família e tal. Se cresci numa família cristã, mas eu nunca peguei a Bíblia com as minhas próprias mãos para ler muito, umas poucas vezes, né? Mas de forma consistente, eu comecei a fazer isso quando eu tinha 19 anos. Dali para frente não parei mais. Realmente comecei a sentir uma influência para seguir o que estava escrito na palavra, para viver, para me aproximar a Deus. E foi uma experiência muito bonita. Logo depois chegou o grande conflito e isso me levou para o Adventismo e daí por diante até chegar no movimento, né? Não demorei muito. Mas eu sou sincero com vocês. O primeiro que eu li, e li várias vezes e desfrutei, porque o que eu decidi estudar no início foi, então, eu vou pegar
o Novo Testamento, não vou começar pelo Velho, que eu acho que está muito carregado de informação. Foi assim, meus pensamentos foram esses. Daí eu fiz isso. E eu curti muito o Novo Testamento e lembro de versos que me marcaram. Até hoje lembro deles e lembro que papel eles tiveram nesse processo de, essas primeiras semanas, meses, quem viveu essa experiência de, seja que estava ou não na igreja antes, tipo, de procurar Deus de forma mais sincera pela primeira vez, ou alguma coisa assim. E é muito legal, foi muito bom. Daí eu fiquei, agora que leio com a minha visão e as coisas que eu penso hoje, tipo assim, é óbvio que eu era sexista, é óbvio que continuo sendo e que luto com tantos aspectos e traços do meu caráter que tem isso, né? Mas ainda naquela época, sei lá, 7 anos atrás, eu tô, obviamente, cresci e fui criado, né, na cultura que a gente conhece hoje, e já isso gera muitos problemas. Mas imagine se daí eu realmente focasse nesses versos, porque a gente pode achar vários deles, né? Paulo falando coisas muito diretas, muito fortes, especialmente ao papel da mulher. E outros versos que estão espalhados pela Bíblia, né? Mas eu sou sincero, eu não lembro ter lido esses versos. Óbvio que eu li, mas eu não lembro eles terem marcado. Eu acredito que quando eu passei por eles, terei ficado alguns segundos meio que, puxa, que interessante, o que será isso? Enfim, e fui mais para frente. E as outras coisas me marcavam muito. E aí eu continuei, mas tem algumas falas que hoje eu tô lendo, realmente eu paro, fico assim, será que eu tô lendo certo? O que será isso, né? Mas aquelas coisas, na minha ignorância, realmente não criaram nada, porque não lembro ter lido esses versos, realmente. Aí eu fico, que bom que, nem lembro, que bom que eles não criaram tanto, não fizeram muito barulho em mim, porque se tivessem feito, eu tinha essa disposição a obedecer e a seguir, né? Com aquele desejo, quando a gente procura, a gente está sempre nessa procura. Ainda bem, eu vou dizer, é ruim que eles não fizeram suficiente ruído. Eles deveriam ter feito para eu me questionar como pode ser isso está escrito, né? E questionar o verso. Mas como eu não estava nesse patamar, pelo menos não criaram nada em mim, continuar buscando na Bíblia e esses versos não criarem em mim uma pessoa mais sexista do que já era, né? Aí eu gostaria de ouvir, assim, pode ser umas breves palavras, se alguém em algum momento bem antes de qualquer coisa que tenha a ver com o movimento e a luz da verdade presente, o que passava pelas suas mentes quando leram esse verso? Alguém lembra ter lido o verso? Daí eu vou, se alguém te vê, pode levantar a mão, senão eu vou começar. Ana Paula, por favor. Ela levantou a mão, pode começar. Então, boa noite, gente. A primeira vez que eu li esses versos, eu estava na minha adolescência, e eu lembro que meu pai, ele sempre me chamava de filha rebelde, ou a filha que deu errado, porque ele falava, você questiona tudo, apenas obedeça sem questionar. Tinha uma coisa dessa, sabe? A gente, no início do movimento também, quando eu entrei, eu ouvi bastante sobre isso também. Só que quando eu lia, eu comecei a me submeter de fato à Bíblia, eu falei, quer saber? Se eu quero viver uma vida plena, eu tenho que viver o que está escrito. Pronto, acabou. Eu olhava para esses textos e falava, Deus, tipo, tá falando aqui na Bíblia em um lugar que você me ama e tal, mas obviamente você tem os seus preferidos, entendeu? E eu não sei como que isso facilita a relação de um filho com os seus pais. Entende? Eu ficava revoltada. Aí eu olhava isso e eu falava, quando eu tinha 17, 18 anos, eu falei, e lendo o Lar Adventista pela primeira vez, ao mesmo tempo eu falava, eu não vou casar. Se eu não vou me casar, não preciso me submeter, logo eu tenho a liberdade de ficar completamente solta. E eu tinha, já isso na minha cabeça eu falava, se eu quero ter filho? Quero, então vou adotar, mas casar, eu não quero. Era isso que eu pensava. Uau, uau. Eu já vou comentar sobre, então. Isso já me abriu muitas coisas. Se tem outra pessoa, pode levantar a mão. Daí, se não tiver, vou começar a escolher. Quero pegar eh, alguma outra mulher. Carla. Ninguém levantou a mão. Carla,
alguma experiência, alguma lembrança, enfim, em relação a esse verso? Você Então, eu quer também ler? não eu cresci, é, não era da igreja, aqui em casa também ninguém era. Eu comecei a ter contato já depois dos 18. E quando eu li esse verso, ou versos semelhantes, eu pensava, gente, acho que isso já passou, então não vou olhar agora. Mas o que me deixava em conflito era quando eu li o Lar Adventista, aí eu ficava meio assim, né? Mas particularmente eu fingia que não lia, porque assim, eu sempre fui muito independente, muito eu vou fazer e ponto final, a não ser que minha mãe falasse não, né? Que minha mãe que mandava. Mas fora isso, eu não conseguia ver, ter em mente que alguém ia estar mandando em mim dessa forma. Então eu simplesmente, eu acho que anulei essa parte, falei, não, essa eu não vou querer para mim. Tipo, alguns cristãos que fazem, olha, essa parte eu não vou ler, essa parte aqui eu aproveito. Eu fiz mais ou menos assim. Não levei Uhum. tanto em conta, porque eu não conseguia conceber essa ideia de que Deus estava falando isso mesmo, sabe? Eu falava, não, está um pouquinho contraditório, uma hora eu vou entender isso aqui, vou deixar isso aqui de stand-by por enquanto. Entendi. Tá muito bom. Eu vou continuar descendo. Muito obrigado, Noelle e Ana. Eu vou pedir agora a tia Petinha, que está aqui na minha lista. Veja, eu também não sou adventista de berço, fui católica do pé roxo, como dizem, né? Muito católica, então não tive muito problema com isso, não. Mas tive um casamento onde os dois mandavam, não tinha essa questão. Sexismo sempre existe, né? No meio de tudo isso, mas era assim, eu tinha um marido que ele trabalhava, ele lavava a louça, ele fazia a mesma coisa que eu, cuidava das crianças, trocava fralda, dava banho. Oi? Porque ele era um brasileiro, não estou querendo desmerecer ninguém, mas ele eu costumei, foi porque a mãe ensinou assim. Então, eu não tenho muito o que pensar sobre isso, né? Mas eu lembro de um irmão na igreja, quando eu fui adventista, quando eu era adventista, né? Frequentava a igreja há muitos anos atrás. Não foi bem esse verso, mas ele chegou a falar também sobre esse verso, mas ele frisou mais sobre aquele do franjado. Não sei se você lembra, não sei nem onde está escrito, nem lembro mais, que a mulher não podia usar franja, que era pecado, né? Então, ele tocou nesse assunto e eu fiquei um pouco, assim, meia cabreira, como se diz, né? Eu fiquei triste, né? Mas eu nunca pensei, na realidade, nunca li pensando que ele é literal, que tem que ser assim. Ok. Mas algumas pessoas na igreja fizeram isso. Entendi. Muito obrigado, então, pelos comentários. Voltando para trás, gostaria de ouvir a Alda, se alguma vez leu esse verso, 14, 34, 35, se te lembra de o que passou pela sua mente naquele momento, ou foi uma coisa que nunca, sei lá, tem alguma experiência a dizer sobre isso, Alda? Então, eu tive uma experiência negativa, sim, com relação a esse verso, e foi algo que me marcou muito. E foi recém eu estava descobrindo a igreja adventista, eu tinha mais ou menos 21 anos, 21, 22 anos, e eu trabalhava no centro, né, do Recife, trabalhava na Golden Cross, que era uma empresa adventista, foi onde eu conheci o adventismo. E sempre quando eu ia para casa tinha um rapaz que pegava o mesmo ônibus que eu e ele era muito evangélico, era pentecostal e ele sempre falava muito sobre a Bíblia. E eu estava naquela sede, né, assim, de falar do adventismo. Eu estava recém descobrindo coisas assim que eu nunca tinha ouvido falar. Eu era católica, mas eu procurava uma igreja evangélica para servir, porque eu sempre gostei muito do estilo evangélico. Eu nunca concordei com muitas coisas que a igreja católica fazia e pregava, então eu procurava uma igreja para servir. E foi quando eu descobri a igreja adventista, então, assim, na verdade, a igreja adventista me descobriu, né? E eu estava assim, muito ansiosa por falar. Então, todos os dias eu ia no ônibus com esse rapaz e eu falava muito sobre o que eu estava descobrindo.
E um belo dia, nós estávamos ali na conversa e eu estava pregando para ele, falando dos 10 mandamentos e tal, falando algumas coisas. E nesse exato momento, um cidadão muito irado virou para mim e falou assim: mas uma coisa a senhora não aprendeu ainda na Bíblia, ficar calada. Porque se a senhora ainda não viu, tem lá na Bíblia que a mulher tem que ficar calada, que não é permitido a mulher falar. E eu olhei para ele assim, eu fiquei tão atônita na hora. Não lembro hoje se eu já conheci ou não o verso, mas na hora eu fiquei muito atônita. Eu fiquei muito assim, eu achei aquilo tão absurdo, sabe? Eu digo, meu Deus, o que é que eu falei aqui de tão grave para ofender esse homem e ele falar isso para mim? Só que aí o rapaz, na hora, ele foi à minha defesa. E aí ele começou a falar e a debater com o homem. Ele disse: mas isso já é coisa que já passou. Não é possível que hoje as mulheres fiquem caladas, porque é muito importante que a mulher pregue o evangelho e tal. E aí, nesse momento, ele calou a boca, mas eu fiquei com aquilo martelando dentro de mim. E eu digo assim: nossa, não é? E foi uma coisa muito séria, assim, muito forte, porque outras pessoas ouviram. Ele falou realmente alto. E foi uma experiência que, assim, eu nunca esqueci, nunca esqueci. Depois eu fui ler o verso, fui procurar e tal. E durante muito tempo eu fiquei na dúvida com relação a isso, e durante muito tempo eu fiquei sem explicação, né, para isso. De fato, eu achava que era algo que realmente havia passado, que era da época e tal, mas só no movimento que eu vim entender melhor essas coisas assim, que por que que aconteciam dessa forma. Entendi. Muito, muito obrigado pela experiência, tá? Muito obrigado. Tá sendo muito bom. Bom, e por último tem Gisele. Gisele, tu lembra alguma experiência com o verso? Olha, para Algo ser bem relacionado? sincero, não, viu? Eu sempre Ok. li isso e não sei se é porque a gente já aprendeu assim do Adventismo, já tinha uma explicação meio que decorada, que aquilo era de outro tempo e não se aplicava mais, então a gente nunca parou para pensar, eu particularmente, como que era ser mulher naquele tempo e todo o contexto. Mas nunca tive assim nenhuma experiência com esse versículo em si, não. Entendi. Valeu. Valeu. É mesmo, tem aquela também, dependendo de a gente cresceu, o Adventismo de ensino algo, a gente já lida com o verso tipo de forma automática. Carla, tens a mão levantada. Pode falar, por favor. Eu era católica, né? E Aham. eu não era adventista no começo, né? Eu era católica e eu queria seguir o celibato, né? Ser freira, até que Ok. eu conheci o adventismo. Aí, quando eu conheci, eu me apaixonei porque justamente no dia que eu fui lá, eu tinha sede do estudo, né? Da palavra. E onde eu estava, eu não estava conseguindo ter isso. E eu cheguei lá e vi uma mulher pregando e uma mulher também dando aula para as crianças, e eu me apaixonei por aquelas mulheres. E eu disse para mim mesma, é aqui que eu quero ficar, porque o conteúdo foi muito... teve muito conteúdo, mais do que num dia que eu fosse na igreja. É aqui que eu sei que eu vou aprender, né? E essas mulheres que eu vi pregando, elas me ensinaram de criança, né? Já colocavam a gente à frente, diante de todos os adultos, com retroprojetor, que eu acho que nem é da tua época. A gente fazia aquelas... usava o retroprojetor e ensinava para os adultos, né? Então, era assim que elas nos ensinavam nas aulas. Então, eu não sabia da existência disso. Eu me tornei adventista, mas não sabia que eu era uma adventista independente. Depois de muito tempo que eu fui entender que eu era independente e que a nossa igreja era diferente. E durante muito tempo mesmo eu não sabia que a igreja adventista mulheres não pregavam. Isso levou anos, eu acho que até a minha adolescência eu não tinha essa consciência, sendo adventista, só que sendo de um outro grupo, né? E esse outro grupo, ele é bastante diferente do que o que a igreja, né, prega, né, convencional. É um grupo que praticamente é liderado por mulheres, né, que é a minha tia, no caso, que era a pessoa, né, e o meu tio, que é o pastor, mas esse pastor, ele sempre elevou a minha tia, né, e então a gente não via certos problemas, né, existe, né, o sexismo eu sei, mas foi uma situação muito atípica. Então, quando eu li esse texto, eu pensava, assim como eles falavam lá na igreja, isso é para aquela época.
Só isso, mas não tinha uma prova maior, eles só falavam assim, né? É isso. Tá bom. Muito obrigado. Não, toda a experiência está sendo muito bom. Alfredo, o senhor Alfredo tem o microfone ligado, está querendo falar? Bom sábado. Feliz sábado para todos. A mim marcou muito estes versos, porque eu tinha acabado de sair da Igreja Pentecoste, e na Igreja Pentecoste, na Carismática, eram homens e mulheres que pregavam. E, entretanto, nós começámos a dizer, quando chegámos à Igreja Adventista, que a Igreja Adventista estava a ficar como a Carismática, que também estava a pôr mulheres. Mas quando analisámos bem estes versos, o início, no verso 26, diz que o título é A Necessidade da Ordem no Culto. Não está a falar só para as mulheres estarem caladas, também diz para os irmãos estarem calados. Portanto, o que é que acontece? Eu penso que agora, ao ler com mais conhecimento, dá a entender que as mulheres tinham o vício de estar sempre a cochichar dentro da igreja. Que Paulo realmente não queria dizer que elas tinham mesmo que estar caladas, porque noutros locais da Bíblia, Paulo diz que a mulher tem uma obra importante a fazer na igreja, que é ensinar os casais de jovens. Como é que elas iriam ensinar? Talvez através dos cultos. Entendi. Penso eu. Mas marca porque a gente está a ler literal e não liga aos versos todos. Porque no verso 28 diz, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Calado quem? O irmão também devia estar calado. Portanto, não era só para as mulheres, também era para os homens. Então, a gente fecha a roda de comentários com isso, com o seu Alfredo. Acho que era isso que a gente tinha que fazer. Antes de voltarmos para o verso, bem rápido. Tipo, eu fico chocado. Por quê? Eu passei pelo verso, em algum momento da minha vida ali, eu acho que simplesmente não liguei para ele, mas eu não liguei para ele porque realmente ele não me afetava. Tem comentários de várias pessoas aqui de como isso foi difícil. Ana Paula estava em um grande conflito, né, na sua vida, e até familiar. Então, é interessante como para algumas pessoas o verso, sei lá, pode ser uma pessoa bem assim, tipo conservadora, olhar para o verso e dizer, puxa, temos que fazer esse verso ser respeitado. Tem outros, talvez, como eu, vou passar por aí, não vou nem pensar nele, eu nem lembro de ter passado por aí. É um verso suficientemente forte para chocar qualquer pessoa. A mim, não. Completamente insensível. Daí é muito importante ouvir a experiência de vocês, das mulheres, porque é tipo, realmente causa. Porque, enfim, porque lida diretamente com a sua própria existência, né? Essa é a primeira coisa que me deixa bastante chocado. E, enfim, isso já fala por si só, esse fato. Para mim, esse verso nem existiu. Agora, tu tem algo a dizer sobre o verso? Ah, sim. O senhor Alfredo, eu vou tentar lidar com os argumentos que o senhor Alfredo está tentando trazer, né? É uma tentativa que a gente pega. Por exemplo, a Gisele cresceu com a igreja, tipo assim, isso era para outro tempo. Isso seria um argumento. Não vou falar se é certo ou é errado. Eu sempre vi, não sei se foi comentado isso, dizerem que esse é um verso, tipo, eu leio bem por cima, não lembro de nunca ter tido um estudo aprofundado na igreja sobre, mas, tipo, relacionar ele com a questão das mulheres não poderem ser pastoras, então, tipo, ok, hoje elas podem até falar, mas ter uma autoridade como pastores e decidir as coisas e realmente, né, ter uma importância, uma relevância, não poderia, esse verso seria, tipo, sei lá, uma base para isso. Ok. Lembra, assim. Então, o que a gente vai querer fazer nesses minutos que a gente tem, vamos olhar ao verso de forma honesta, não um estudo super aprofundado. Eu não tive tempo de trazer um estudo super aprofundado. Tem muito material, é muito bom o que está escrito sabe, em comentário. Mas se aquele que eu estou colocando aqui na tela é o eSword, que qualquer celular pode baixar. Os comentários estão ali, são muito bons. E ajuda demais, eles trazem metodologia a hora de interpretar essas coisas. Mas eu quero falar do que o verso está falando sim, do que o verso está falando não. E depois vamos tentar, talvez, não precisa, mas vamos, pelo menos não a gente, vamos tentar falar o porquê, então,
por que a gente olha para ele diferente hoje, né? Joaquim tem a mão levantada, pode falar. Sou eu. Bom ver Ó, você. É só pelo que a Lara falou, era exatamente o que eu queria falar em relação assim a mulheres ordenadas, né? Eu lembro que quando estava aquela polêmica na Igreja Adventista de mulheres serem ordenadas ou não, que foi votado pela Conferência Geral, enfim, eu perguntei a um amigo meu o que ele achava, e era um amigo assim que até era de Maceió e ele era bem diferente até. Todos ali eram conservadores ao nosso redor e ele era o único que levantava algumas bandeiras e inclusive a de mais direitos para as mulheres. É, e assim, eu fiquei chocada com a resposta dele porque ele falou: olha, eu não veria problema, você me conhece, você sabe que eu lutaria por essa causa. Mas o meu problema é doutrinário. A gente não tem respaldo bíblico nem no espírito de profecia que a mulher pode ser ordenada. E aí eu falei para ele, mas então, na Bíblia não diz algumas coisas sobre mulher não ter autoridade na igreja? E por que que Deus levantou uma profetisa? Também não tinha autoridade, segundo a Bíblia, para falar. E aí ele falou, essa aí é uma questão de dispensação e a gente tem que seguir a luz que Ellen White nos deu, porque não vai ter novas luzes, assim, novas doutrinas fora do que ela disse. Então, eu acho que a gente tem que seguir o que ela disse e por isso não deve ter ordenação de mulheres. Então, assim, achei bem... Aquilo me chocou um pouco, porque eu esperei outra coisa dele. interessante, muito bom isso, sabe? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para o título que a King James dá. Está bom, que o título que está colocado aí, que significa adoração em ordem. Está falando da ordem, né? Todos vocês sabem, né? O céu é um lugar de, como falei a Ellen White, é um lugar de ordem. Então, seu povo na terra tem que ter ordem. Está falando de ordem, sim. Esse seria o contexto imediato desse verso. Está falando de ordem em um lugar específico. Não está falando de ordem quando você caminha na rua. Não está falando, eu vou deixar bem claro, não está falando que uma mulher não fala em outros lugares. Obviamente ela fala, né? Compartilha. Não vamos entrar no contexto, porque nem temos uma máquina do tempo para realmente ter alguma noção do que significava ser mulher naquela época. Mas, sendo fiel ao que está sendo dito aqui, o contexto é como é a adoração, como é o culto, como é um serviço na igreja. Esse seria o primeiro ponto. Não vamos perder muito tempo nesse assunto, tipo, bom, um intérprete, não pode chegar uma pessoa falando uma língua que o restante não entende, enfim, são várias coisas que vão se conectando com os versos que estão por trás desses, os capítulos anteriores, tem uma linha lógica importante. Só que é importante dizer que o Paulo, ele não está se contradizendo a si mesmo com o que ele falou 3 ou 4 capítulos antes, né? Ele já reconhece, ele sabe que mulheres recebem o dom profético e elas têm que falar e podem falar aquilo o que Deus tem para dizer por meio delas. Então, esse verso não está negando algo dito antes. Porém, o verso ele é muito claro. E quero que vocês entendam que a lista de ordens que ele dá, que são em relação a ter um culto ordenado, entre a lista de coisas que ele dá, é o silêncio da mulher. Só que vocês já sabem, ele não está falando de um momento em que uma mulher vai profetizar algo específico. Até porque não é sempre que tem profecia. E acredito que não é sempre que tem uma mulher algo específico do Espírito Santo para dizer. Né? Pode ser que um dia comum não tenha isso todo o tempo, né? Óbvio. A gente não viveu naquela época, mas tem um momento específico onde tem uma profecia específica, Deus quer falar, enfim. A igreja do primeiro século funcionava dessa forma. Mas está muito claro no verso. No restante das coisas, tirando para fora os momentos em que não tem uma mulher que tem uma palavra profética para dar, que significa o que tem que ser feito. Tal como diz aí.
estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como ordena a lei. A gente vai fazer um ponto muito importante nessa última frase do verso 34, como também ordena a lei. Alguém já pode ir pesquisando que lei está falando Paulo aqui. Assim, obviamente não são os 10 mandamentos. Não, nenhum dos mandamentos diz algo semelhante a isto. Eu gostaria que alguém contasse, se já tem alguma ideia, ou pode até pesquisar, né? A gente depois volta. Que lei será essa? 35. E se querem aprender alguma coisa, não está falando de uma pessoa que tem uma profecia para dar e que não foi deixada falar. Não, não. Está falando de, fora essas ocasiões, no geral, mulheres, se querem aprender alguma coisa, já que vocês estão caladas, interroguem em casa. Vamos tentar conectar os dois versos. O que está acontecendo num culto, num serviço? Num serviço está sendo lida a palavra, num serviço está sendo questionados argumentos, estão se perguntando, estão falando sobre assuntos, né? Irmãos e irmãs de igreja está tendo todo aquele rolê, mas quem não participa? Não participa de que forma? Não participa em perguntas, não participa em questionamentos, não participa em opiniões. Ou seja, o culto, quando está acontecendo, quem você que está lendo a Bíblia ou está pregando, e os que estão lançando perguntas, porque é isso que acontecia, uma pessoa fazia uma pergunta e se trazia uma interpretação diferente e se construíam as ideias, a mulher não participa. Interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente as mulheres falem na igreja. Não pode ler qualquer comentário. E eu vou dar um pequeno contexto. A gente está falando muito sobre isso, porque recentemente uma pessoa muito querida por alguns do movimento, alguns a conhecem, ela fez alguns comentários sobre esses versos. E, enfim, eu não concordei com muito do que foi dito e achei bom até trazer para cá, para a gente falar sobre, porque os versos são muito interessantes, né? O verso, ele é inconfundível, tanto para teólogos protestantes como para teólogos adventistas. Eu não vou poder ler, eu tenho aberto 4 páginas de comentários adventistas, que posso passar o link depois, está em inglês, pode traduzir. Eles também sabem o que está falando Paulo. Paulo é impossível de errar o que está sendo dito. Ele não está falando que, por exemplo, vou pegar no pé do seu Alfredo. Ele não está falando que todos calem. Não, com certeza, a maioria tem que fazer silêncio, tem que ter uma certa ordem. Mas no culto tem participações, tem certas perguntas, tem certas interações das quais a mulher não pode participar. Capítulo 11, ele diz, mulher ora, e mulher, se tiver profecia, pode falar. Isso é muito, muito bem específico. Para as outras coisas, não fala. Só falam os maridos, só falam os homens. Então, a gente quer deixar isso claro. Ele está falando, sim, que umas pessoas podem falar e outras não, que umas pessoas podem opinar e outras não, que umas pessoas podem interpretar e outras não. E que um certo tipo de pessoas só em casa. Agora, voltando para o verso 34, quero que vejam que Paulo está se baseando em algo. Ele não está tirando essas suas conclusões por si só. Ele tem um verso que está atrás para ele sustentar a sua interpretação, enfim, a ordem que ele está dando. Ele está dando aqui uma ordem, né, para a igreja de Corinto. Alguns comentários bíblicos que eu li, eles acham que a igreja de Corinto tinha vários problemas enquanto à ordem dos cultos. E um daqueles era, possivelmente, as mulheres estarem falando, as mulheres estarem perguntando. E isso tirava, e é mesmo, tem que ir para 2000 anos atrás, na mente das pessoas, não pode ter bagunça no culto. E cada vez que tem um comentário de uma mulher, uma pergunta, ela não está entendendo, ela está só interrompendo, é tipo assim, para eles, naquela época, ainda mais se eram cristãos que antes eram judaicos, essa era uma bagunça. E isso que ele está dizendo, é uma bagunça, não só isso,
As coisas que estão faladas antes, que são parte da ordem do culto, 33, 32, 31, 30, também fazem que o culto seja muito desordenado. Então, a opinião da mulher era isso, era dessa forma. Pois a gente, obviamente, se questiona como isso é aplicado hoje, né? Falemos um pouco, então, sobre como também ordena a lei. Então, a palavra lei aqui está se referindo aos primeiros 5 livros do Velho Testamento. Nós sabemos que é o Pentateuco. E, de forma específica, está se referindo à primeira ordem dada por Deus com relação ao papel da mulher em contraste com o papel do esposo. Tem que ser compreendida dessa forma, porque antes de irmos para esse verso, vamos para o segundo verso de Paulo, mas olhem claramente o verso. Vou voltar para Coríntios. Olhem com quem a mulher sempre é contrastada. Interroguem em casa a seus próprios maridos. Então, quem estava participando da discussão? Quem estava falando sim? Porque ele pode falar e interromper, ou fazer perguntas, ou botar uma ideia ou alguma opinião, os maridos, não elas. Indo para 1 de Timóteo, eu vou botar aqui, mas podem anotar. Ok, 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 9. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, que um pouco sobre vestuário é outro tema. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição, que está o outro verso. Tá vendo que não é um assunto sobre só a ordem do culto, e, bom, todo mundo tem que estar calado no culto, não tem algo muito específico aqui na mente de Paulo com relação à forma em que a mulher pode se, como dizer, um pouco se movimentar nesses aspectos do aprendizado cristão. E diz assim, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade, e com quem é contrastada, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E ele vai dar as suas razões. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Esse é o argumento de Paulo, entendeu? Ela não ensina, não permito que ela tenha autoridade sobre o marido, que aprenda em silêncio com toda sujeição. Porque primeiro foi Adão do que Eva. 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E como a mulher pode ser salva na teologia de Paulo? Estão falando de Paulo, lembre de Romanos, né? A doutrina da fé. A mulher salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Quase dá para perguntar, então um homem, se não permanecer na fé, na caridade, na santificação, dá para ele se salvar? Vamos deixar para lá, né? A gente não vai botar versos contra versos. Obviamente, Paulo sempre pregou a santidade e tal. Mas aqui a gente lê um pouco mais de forma aprofundada a mentalidade dele. A mentalidade dele, mas não só dele. A mentalidade da época, da dispensação, das pessoas em volta. E por que foi conduzido dessa forma o cristianismo nos seus primeiros anos, né? Pode, então, ter alguma pequena noção do que era ser mulher naquela época e por que hoje o sexismo é o problema principal da humanidade, né? Então, faço uma pergunta bem rápida. Vamos tentar usar esse para conectar com o que a gente queria falar no outro verso. O outro verso, lembrem, era para falarmos sobre estejam sujeitas a seus maridos como manda a lei. Ele fala de uma certa lei. Esse foi vamos dizer, o argumento bíblico dele. Mas aqui ele também bota um argumento, e também bíblico. E para onde ele foi?
Adão e Eva, ele foi para Gênesis. Então a gente vai para Gênesis e vamos olhar a lei que ele se refere, que é Gênesis 3:16. No nosso movimento a gente lembra muito de Gênesis 3:15, né? Como Ellen White fala, a primeira vez que foi pregado o Evangelho Eterno. Está em Gênesis 3:15. Mas Gênesis 3:16, olha o que a gente tem. E quero que veja muito bem. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. E aqui vem a parte que Paulo estava se referindo em Coríntios: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Por que esse ponto é importante? Vamos pegar. Vocês lembram da lei e de que forma Paulo enxerga a lei em outros versos? Porque a lei é que? Alguém pode completar minha frase? Porque a lei é santa, Perfeita, justa, justa, boa. Ele fala de uma forma positiva. E nós também acreditamos que ela seja. A lei é boa. A lei é santa. Ela é justa. Ela é para nosso benefício. Sim ou não? Alguém discorda daqui? Beleza. Quando Paulo faz o seu ponto sobre as mulheres não falarem na igreja, mas aprenderem e perguntarem só em casa aos maridos, e depois bota esse verso como a lei manda, na mente de Paulo, ele não está pensando como a gente vê esse verso hoje. Nós temos uma visão desse verso. E nas conversas e comentários que eu falei para vocês, que há pouco houve uma postagem, onde houve um pouco de discussão sobre esse tema, a pessoa que estava botando uma assim, uma opinião conservadora sobre o verso e concordando e tal, enfim, até tentando defender Paulo, não? Ele está falando realmente isso tem que ser seguido, só que vocês não estão entendendo mesmo o que ele está falando, né? Mas a pessoa enxergava que sim, que Gênesis 3:16 é uma maldição. Gente, é muito óbvio que é uma maldição, né? É muito claro, a gente vai entender isso mais para frente. Mas nós já sabemos isso, mas eu tenho um comentário a mais. Só que, para Paulo, vocês entendem Paulo usando o argumento de que, porque assim manda a lei, como sendo, porque assim diz a maldição e nós temos que continuar na maldição? Não, ele está se referindo a isso como uma lei boa. Ele entende que isso é algo bom, porque Deus mandou. E se Deus mandou, é porque tem que ser assim. Então, essa é a forma em que ele enxerga. Então, isso daí nos leva à seguinte pergunta. Não queremos nem falar, ouçam bem a pergunta, e o ponto que eu vou fazer. Não queremos nem falar se a gente concorda ou não com Paulo sobre o assunto de ficar calado, não sei o quê. Nem entremos aí. Fazemos a seguinte pergunta. Será que a gente acredita que Gênesis 3:16 é uma lei santa, justa e boa, como Paulo enxerga a lei, ou Gênesis 3:16 é uma maldição? Sendo uma maldição, então é algo que em algum certo momento terá que ser banido, terá que ser levado ou desobedecido, porque aqueles que caminham na luz com Jesus avançam e saem das trevas, e saem das maldições que a gente caiu, né, no pecado, né? Como já temos saído de algumas. Entenda-se as dispensações anteriores, onde a gente adorava de forma diferente ou enxergávamos a escravidão de forma diferente, o cristianismo enxergava de forma diferente. Pergunto então, Gênesis 3:16 é uma lei santa, justa e boa, como Paulo entende, ou é uma maldição? Quem tem algo a dizer aí? Então, o texto já fala, é uma maldição, entende? Você está vendo ali na estrutura do texto que Deus ele começa dando uma maldição para a serpente, depois ele começa a dar uma maldição para a mulher e depois começa a dar uma maldição para o homem e amaldiçoa a terra. É assim, essa é a estrutura do texto.
falar que, tipo, seria meio que bizarro, gente, se a gente fosse pensar de que Deus está ali traçando. Não, olha só, eu tô aqui dando uma maldição para a serpente, tô dando uma maldição aqui para a mulher, mas peraí, deixa eu pular essa parte aqui. Mas olha só, por mais que ela vai ter dores no parto, o fato dela se submeter ao marido vai ser uma bênção. Não, o texto não fala isso. E o que Paulo faz é exatamente isso, entende? Então, assim, eu acho que Paulo, ele força o texto para uma coisa que de fato não é. A questão toda que eu vejo é a seguinte, que é o que eu creio que a gente deve ser impulsionado em relação a essa direção, que é a seguinte: como que a gente vê Paulo trabalhando com o texto, como que a gente vê o texto que ele está usando? Não sei se vocês já puderam, se vocês já viram quando o Ansel Parminder, ele fala, lá em Hebreus 2, ele está analisando um pouco sobre o que Paulo faz em Hebreus 2, comparando com o que ele pega de Salmos 8. Ele está citando, na verdade, Paulo, ele cita o tempo todo o Antigo Testamento, mas ele distorce de um jeito que é muito louco, entende? E aí, o Parminder, ele é bem provocativo, né? Aí ele, vamos aqui manipular o texto. Aí ele, vocês não gostam dessa palavra, né? Então tá bom, vamos fazer uma aplicação. Paulo, quando ele olha para Gênesis 3, ele está aplicando. Ele não é, eu não acho que, de uma maneira, de fato, que Paulo seja burro. Eu acho que ele sabe o que está escrito, mas a mente, ele nasceu com uma mente diferente da nossa. E isso o impulsionava para fazer aplicações diferentes. E eu creio que a gente deva seguir nesse mesmo caminho de entender o que está escrito, ainda mais que essas foram palavras diretas de Deus, não foram palavras, enfim, de outra pessoa, a não ser Deus. Como que a gente vê a palavra de Deus que diz isso é uma maldição, e como que a gente faz essa conciliação entre Deus e Paulo. Porque foi o Espírito Santo que inspirou Paulo a falar como ele falou. Isso aí. Então a gente não tem como fugir disso. A questão mas isso e eu acho que essa é a beleza de tudo isso, sabe? Como encontrar esse mecanismo, esse método para fazer essas mesmas coisas que ele fez no passado, com textos de um passado ainda mais distante, como que a gente pode fazer isso hoje? Amém. Então, eu acho que uma tarefa a gente deveria fazer, né, com tudo, esse exemplo de ver Paulo pegando o verso, fazendo coisas impossíveis com versos que não está, né? Mas o Espírito Santo guiou. Tem um outro tema aqui muito maravilhoso, que eu algum dia gostaria de fazer um estudo sobre cada lei de Deus, mesmo vai ser um pouco forte que eu vou falar. Cada lei de Deus, mesmo todas aquelas, as mais sexistas que estão ali escritas pelos profetas de Deus, as racistas, entendo eu muitas delas serem e foram dadas porque Deus foi obrigado no contexto e na verdade Deus forneceu o melhor que podia dar naquele momento. E quando dá para olhar numa perspectiva diferente para o contexto em que viviam as pessoas que sofreram aqueles abusos, aquele mandato de Deus, aquela lei, ofereceu mais proteção do que já possuíam, só pela cultura do momento, da época, né, da dispensação. Vamos fazer um último exercício aqui no 16, que eu acho que vai ser bem simples. A gente vai comparar e contrastar o passado com o presente. O presente sendo verso 16. Esse seria o presente. O momento que aconteceu o 16 é o presente, e o passado seria antes de eles terem caído, né? Comparação e contraste. A palavra conceição, né? Concebir, ter filhos. Pergunto, no passado do verso 16, havia conceição ou não havia? Pode todo mundo ligar os microfones. Havia ou não havia conceição antes da maldição? Acredito que sim, porque Deus não fala como algo novo. Ele diz que vai multiplicar as dores. Então, já havia. Isso aí. Então, é uma comparação em contraste bem rápido. Havia conceição. Logo, depois de 3 e 6, tem conceição? Tem? Dá para ter filhos?
resposta é Também. sim, é o que está falando do verso. Então, essa é uma comparação e contraste. Eu quero fazer isso. Só que nesse caso foi só comparação. As duas são muito semelhantes. Antes dava para ter conceição e depois também. Tudo bem? Por comparação e contraste, ou são iguais ou são diferentes. Ou são contrárias. Tá me seguindo? Então, antes de 3 havia conceição? Havia. E depois? Também. Não mudou. Segundo, multiplicarei grandemente a tua dor. Como era antes? Com dor. Então, antes havia menos e depois mais. Eu acho que assim, da mesma forma que ele diz lá em Êxodo, lembra-te do dia de sábado, quando ele fala, quando ele usa o verso lembrar, o verbo lembrar, ele está justamente tratando de algo que já existia e que o homem esqueceu. Então ele deve lembrar e resgatar. A mesma coisa, assim, eu acho que quando ele usa o termo, né, se é que o termo é real, quando ele usa o termo multiplicarei, eu não posso multiplicar algo que não existe. O termo poderia ser assim: vou te dar dor. É uma dor terrível. Mas se ele diz multiplicarei a dor, é porque é algo que já, assim, na minha concepção, no meu pequenininho mundinho, eu acho que já existia. Isso. Havia dor e depois foi multiplicada grandemente. Exatamente, assim, eu penso. A segunda parte do verso diz: o teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Antes havia isso, era igual, tipo, já vimos que conceição era igual. Antes havia e depois continua havendo. Com relação à última parte, teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Então, claramente não há indício de que já havia um domínio do homem. E até pelo que eu entendo, que assim, havia uma união, havia um laço de respeito e de igualdade. Porque, tanto que, segundo o que a gente entende, houve o distanciamento da mulher do seu marido. Então, se houve esse distanciamento, houve uma permissão. Houve assim, uma permissão, não, houve uma liberdade para fazer. E o verso em si não dá esse entendimento de que havia já um domínio e que agora passou a ter um domínio maior. É o contrário da. Ele não usa o mesmo termo que ele usou justamente com a questão das dores. Isso, realmente dá para ver que é um elemento que simplesmente ou seja, antes é contrário ao que vem depois. Teu desejo será para teu marido, porque antes não era para teu marido. Ele te dominará, porque antes ele não te dominava. Entendendo assim, é uma outra forma de entender esse verso como sendo maldição. A forma que a Ana Paula colocou, pela estrutura que vem antes, está falando de maldições, e também pela simples comparação do antes e o depois, é que Deus realmente está criando uma condição nova, uma nova forma das coisas acontecerem e das pessoas se sentirem. E temos essa primeira maldição, né? Onde o teu desejo será para teu marido, ele te dominará. Nós entendendo hoje, não sendo a vontade de Deus expressa, mas Deus, como era? Profetizando o que seria no futuro. E o que realmente foi até hoje, né? Até os dias de hoje. Ana Paula, pode falar. Eu não sei se eu estaria viajando ao falar o que eu vou falar agora, mas quando eu vejo, por exemplo, vai parecer que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas vocês vão entender. Quando a gente lê 1 Samuel 8, quando a gente vê Samuel sendo chamado pelos anciãos de Israel, requisitando que tenha um novo rei em Israel, aí ele se ofende e tal. E aí Deus ele vai falar o seguinte, tá? Então vai falar com Samuel, olha, mas vai lá falar com eles quais são as consequências. Porque olha só, o que acontece nas outras nações vai acontecer também em Israel. Você vai ter que pagar um montão de imposto, as filhas de vocês vão ter que dar as filhas de vocês para o rei. E começa a falar de um montão de coisa, entendeu? Que aconteceria por consequência natural, entendeu? Por exemplo, alguém que peca, tipo assim, se eu apertar o interruptor para um lado, ele acende. Se eu apertar o interruptor para o outro, ele apaga. É tipo assim, é o efeito natural das coisas, é ação e reação. Quando eu vejo que
Adão e Eva, eles pecam, a primeira coisa que acontece é as vestes de luz, elas caem, entendeu? E começa agora a acontecer um efeito cascata por consequência das coisas. Eu não acho que Deus, ele deliberadamente, ele vai lá e estabelece um montão de coisa horrorosa. E por que que eu não vejo dessa forma? Porque quando eu olho que ele vai lá e diz que agora vai ter que um cordeiro morrer para ter que consertar uma coisa, é aquilo que Deus, tipo assim, ele não é todo. A gente agora vai questionar a onipotência de Deus, mas acaba não questionando, na verdade. Se Deus é todo onipotente, por que ele não pode quebrar a própria lei dele? Porque ele, tipo assim, só por meio de sangue é que você tem perdão do pecado. Só para derramamento de sangue, alguém tem que pagar. Tem um salário, e o salário do pecado é a morte, e alguém pagou já esse salário. De uma lei que foi criada, que é natural. Então, o que eu vejo acontecendo em Gênesis 3? Em Gênesis 3, o que acontece é, tá bom, a pessoa que acabou de pecar, olha o que acontece com ela. Ela se afasta de Deus. Deus que é a definição do amor. O que acontece com uma pessoa que se afasta da definição do amor, da essência do amor? Ela vai ser mal com seu próximo, ela vai se degradar de tal maneira que ela não cuida de si, não cuida dos outros. E o que eu vejo acontecendo, e Ellen White ela vai comentar depois sobre a questão do relacionamento de homem com mulher, ela fala o seguinte, que nunca tinha sido intenção de Deus de que a mulher tivesse que sofrer tanto assim na mão de homem. Estou parafraseando o que ela falou. Eu posso achar o texto e postar lá no Ex-Noivo depois. E o que me choca não, na verdade, o que é bastante óbvio, mas a gente não para pensar no óbvio e aprofundar, sabe, os princípios lógicos de como que as coisas acontecem naturalmente, é de que Deus ele está mostrando uma questão óbvia que ia acontecer. Eu duvido que a relação de Adão e Eva era do tipo que não era igual, mesmo depois do pecado. Mesmo eu não consigo acreditar nisso. Você vai ver que as coisas elas pioram de fato é depois. É Eu verdade. não consigo ver. É porque é o seguinte, lembra daquilo eu não quero tomar aqui seu tempo, mas só para a gente tentar, porque a gente estava falando tipo uma sequência lógica, né? Comparar, contrastar. A gente acabou de sair do Éden. E, tipo, ligou um botão e agora tudo que tá de bom, tudo que você conhece que é bom e que funcionava antes, você não vai continuar praticando isso? Qual é a lógica? Você entendeu? Hoje é a mesma lógica que a gente usa para falar o seguinte: não, poxa, se a gente está indo para o Éden futuro, por que que a gente tem que viver sob as maldições que foram estabelecidas pós-Éden? Eu duvido que Adão e Eva eles viviam sob naquilo que eles poderiam escolher, entende? É isso que eu estou falando. Naquilo que eles poderiam escolher, eu não consigo conceber de que naturalmente, assim, a chave ligou, de que ele mandaria ela se submeter. O que eu vejo é que é o seguinte, a multiplicação do pecado, a multiplicação do mal, estabelece uma nova cultura. E a cultura nova que é estabelecida, aí você vai começar a ver. Você, Pedro, falou uma palavra, mas não sei se de fato você estava prestando atenção no que você mesmo falou. Você falou o seguinte, Deus ele profetizou algumas coisas ali na saída do Éden. E realmente estava profetizando, ele estava profetizando ali as 3 mensagens angélicas. Entendeu? Você vai ter uma guerra aqui, Deus ele começa a falar de várias coisas que vão acontecer com a serpente, e o relacionamento da serpente com a mulher, do relacionamento do homem com a mulher, sabe? Como que seria a sociedade. Então, assim, é dessa forma que eu consigo enxergar que é como que eu consigo enxergar Gênesis, porque eu não consigo enxergar Deus como ele sendo o primeiro a estabelecer. Não estou falando sobre as dores do parto, mas eu não creio que ele seria o primeiro a estabelecer uma coisa que vai ser ruim. Ele vai falar o seguinte, então, quando vocês ficarem aí multiplicando igual coelho, lá no futuro vai um montão de gente que vai se afastar de mim, e eles que vão fazer tudo isso aqui se cumprir. Tudo que de mal acontece, é isso que vai acontecer.
Mas, enfim, desculpa aí pelo tempo, mas eu queria falar sobre isso, porque a gente estava discutindo. Enfim, é isso. Obrigada. Não, e pensa só que esse teu argumento de que não aconteceu diretamente depois, eu acho, porque lembro que a gente leu em algum momento, e podem ir a Patriarcas e Profetas, lembra da maldição contra Cã? Acredito que ela falou 400. Ellen White fala, essa maldição não se cumpriu e os irmãos não dominaram sobre Cã até 400 anos depois, os descendentes de Cã caíram em escravidão dos descendentes dos outros irmãos. 400 anos depois, ele diz, não aconteceu imediatamente, mas aconteceu muitos anos depois. E por comparação e contraste, que a gente sabe que essas duas linhas são semelhantes, com certeza a maldição não se verificou justo quando saíram do Éden. E muito possivelmente não na vida de Adão e Eva, e muito talvez dos que caminharam mais fielmente no início. Eu acho que, sei lá, com Caim e ele já tendo várias mulheres, a Bíblia fala, e todo esse assunto, né? Um descendente deve ter várias mulheres. Um descendente de Caim, ele começou a ter várias mulheres, aí começou a adoração pelo mais forte, a adoração pelo corpo masculino, a força física, ela é mais importante do que o valor humano, do que o caráter, enfim, paganismo, né? Pode falar, Ana, por favor. Não, e é exatamente isso. É muito bizarro ver que tipo assim, tem coisas, né? Bizarro não, né? É bem natural. Por exemplo, tem coisas que são inevitáveis. E o que todo mundo sabe que vai acontecer com todo mundo um dia? Quer seja preto, branco, rico, pobre, alto, baixo, todo mundo vai morrer. Essa é uma coisa que a gente não escapa. Assim como a gente também não consegue escapar, entre aspas, da dor do parto, mas hoje um montão de mulher toma anestesia, entendeu? Para ter um parto mais tranquilo. Então, sabe, quando eu vejo as pessoas usando os argumentos de Paulo para falar de que ele vai mencionar que existe na lei de que a mulher deve se submeter ao homem, e mencionando Gênesis 3, as pessoas, elas, sabe, é aquela questão de escolher a cereja que quer, cherry picking. Igual a Tessa ela fala, você escolhe aquilo que você quer acreditar de acordo com o seu interesse. Porque a lei fala, olha só, eu estou falando da mesma lei que Paulo falou. A mulher tem que se submeter ao marido. Logo, se Paulo está falando da mesma lei, onde se encontra o mesmo texto, mulheres não podem tomar peridural, nenhum tipo de anestesia para conceber filhos, para ter filhos. Você entende? Eu acho que é uma linha muito frágil, é um argumento muito frágil que as pessoas usam para, sabe, estabelecer as coisas. Então, quando eu olho para o que Paulo faz, aí que eu vejo a urgência e necessidade da gente realmente assim, parar e estudar. Vamos tentar entender o que esse cara está falando. E vamos tentar ver como que a vida funciona de fato, entendeu? Porque as coisas, elas acontecem de uma maneira muito natural. Ninguém em sã consciência, ninguém vai escolher um método fracassado de plantio quando você pode ter uma agrofloresta. Por mais que você vai ter que trabalhar loucamente para fazer aquilo, sabe, encontrar um meio mais fácil não quer dizer que você está burlando uma maldição. Na verdade, aquilo é uma condição, sabe? E a gente pode escolher não viver várias maldições, entendeu? E aquelas que são evitáveis, mas que estabelecem ainda uma cultura, uma estrutura social, essas são as mais defendidas. E as pessoas não sabem por que elas estão defendendo isso. Muito obrigado. Vamos então, gente, orar. Vou me ajoelhar aqui, quem puder me acompanhar, por favor. E vamos encerrar nosso estudo. Querido e bondoso Deus, nós agradecemos muito, muito, Senhor, por nos permitir compartilharmos mais uma vez nessas horas sagradas. Sentimos a Tua presença falando, nos ensinando.
Tem muito mais para a gente entender e tem muito mais para a gente compreender e saber por que as coisas acontecem e por que hoje fazemos o que fazemos. Nos ajuda a continuar crescendo nesses aspectos. O Senhor hoje quer viver os seus princípios de forma plena. Um princípio é algo que não muda nunca, na eternidade. Não é assim como nós temos aprendido de muitas regras e leis que estão na Bíblia, porque não todas são princípios. Os princípios são eternos. E o princípio eterno de que o Senhor nunca força a obediência e nunca força as consciências. Esse princípio está por acima de qualquer outra coisa. Com relação à obediência, nós queremos aprender o que isso implica e como vivermos a verdadeira fé, os verdadeiros princípios e como vivermos realmente o caráter do céu aqui na terra. Nos ensine em nossos relacionamentos, em nossas palavras, nossas famílias e em nosso posicionamento diário para com a mensagem do terceiro anjo e da igualdade de gênero para nosso tempo, Senhor. Nos abençoe nessa obra grande e nos ajude a acordar daquilo que nos deixa na condição que estamos. Precisamos despertar para fazer a tua obra, Senhor. Agora mais do que nunca. Muito tempo estivemos muito felizes e contentes com seguirmos um primeiro anjo com muitos abusos, com muita interpretação errada e com tudo aquilo que não honrava realmente o Senhor. Agora que a luz é mais plena e mais verdadeira, nós precisamos nos levantar. Peço por essa bênção, em nome de Jesus. Amém.